Tem treta aí, né? Na reunião da CBF envolvendo Leila Pereira, Flamengo, Vasco, Botafogo, o clima ficou quente, né? Também o pessoal do Resenha ali debatendo esse momento do Verdão mais líder do que nunca. É o time a ser batido no campeonato, obviamente aí tá na liderança, né? Jogando muito bem, torcedor animado. Assim, o Palmeiras realmente merece aí aplausos porque começou o ano de forma espetacular. Vamos reagir junto a essa matéria aí, né? Que tá muito boa, então já deixa o dedo no like. Não mendiga o like não, tá bom? Já deixa aí que isso ajuda demais ao conteúdo ser entregue aí pra mais palmeirenses como você que quer saber tudo do Verdão. E vamos começar aí por essa treta, né? Treta aí da Leila Pereira com o Mbappé, realmente aí pegou fogo e vai ser difícil eles chegarem a um consenso aí nessa liga. Então vai ser uma reunião aí quase em vão, é mais pra ser atacado do que pra chegar a um consenso. Vamos lá pro vídeo, depois a gente volta. O Palmeiras, eu posso falar do Palmeiras, tá? O Palmeiras sempre caminha na posição de valorizar a competição, sempre na condição de que o Palmeiras não joga sozinho, o Palmeiras não é o centro do universo, o Palmeiras não é o Real Madrid do Brasil e nem das Américas, tá? Tem outros clubes que se acham o Real Madrid, que pode até ser o Real Madrid da Shopee, não é? Mas para chegar lá, precisa-se botar os pés no chão, precisa se conscientizar que ninguém é maior do que ninguém, todos nós precisamos um dos outros. Essa sempre foi a mentalidade do Palmeiras, pelo menos desta presidente. Eu nunca achei que o Palmeiras seria maior ou melhor do que qualquer clube. Eu preciso dos outros clubes. Eu preciso dos outros clubes para jogar, eu não jogo sozinho. Se mostrando muito forte. Esse ano eu acho que se a gente esperasse que tivesse um campeonato um pouco mais nivelado, né? O Palmeiras está se mostrando que vai dominar do começo ao fim. Daqui a pouco a gente vai falar do Flamengo. Se o Flamengo não acordar para valer, o Palmeiras vai levar de braçada. Faltam 15, 16 jogos para a parada da Copa do Mundo. Além de tudo, o Palmeiras tem sorte. A sorte acompanha os capazes, os competentes. Pegou o grupo mais mole, em tese, na Copa Libertadores, e pegou o Jacuipense, né? Jacuipense na Copa do Brasil. Significa que metade desses 16 jogos, o Palmeiras deve nadar de braçada. De braçada. E eu dei uma olhada na tabela do Palmeiras até a parada da Copa do Mundo. A grande maioria da tabela do Campeonato Brasileiro, a grande maioria das partidas é extremamente acessível para o Palmeiras. Tem um Flamengo, tal, no meio da história, mas na grande maioria o Palmeiras tem tudo para somar 3 pontos. Não, tô falando sério. Você tá falando que o Corinthians é acessível. Já abriu 5. Tem o Corinthians Se agora. abrir 10, ninguém pega o Palmeiras do Abel, não. E nessa conta, Luizão, só para você terminar seu raciocínio, o Bahia não tava dos 3 pontos. Não computava 3 pontos pro Palmeiras. E ele vai lá e ele ganha. Ele confirma, quais são? Segundo, terceiro e quarto do campeonato. Bahia, Fluminense, São Paulo, Fluminense e Bahia. O Palmeiras já pegou os 3 e ganhou dos 3. Ganhou dos 3, cara. Então você vai falar o quê? Mas perdeu do Vascão. Agora o Flamengo passou o Bahia com os resultados de ontem. Não. Mas até essa rodada completar, Pedro, você falou assim, tem um time que mantém o treinador. Mas essa é a questão. Tem um time que mantém um treinador que passa por momentos difíceis, mas que não para de lutar, não para de competir, continua brigando por títulos mesmo quando esses títulos não vêm. Então o torcedor ele reclama, muitas vezes ele parece ser mal acostumado, mas o trabalho se sustenta porque a gente não imagina o Palmeiras com uma sequência de derrotas, uma sequência de jogos ruins, porque tem um treinador que tem a confiança da instituição, a confiança dos jogadores, que mobiliza elenco, que mexe peças, enfim, e não perde essa sensação, ou não deixa de passar para o torcedor essa sensação que vai continuar brigando, vai continuar competindo, que vai continuar buscando possibilidade de título. Então isso, somado a toda a maneira como a Leila pensa, mantém o Abel no cargo há tanto tempo. Se não tem esse pensamento, sai fora. Exatamente. Mas não tem, sai fora. Mas se o jogador não tem, sai fora. Não, tá legal tudo isso, beleza, mas o Palmeiras mantém um padrão. Tem boas contratações, um bom elenco, tem o resultado. Mas o Abel, uma coisa leva a outra. Não, ele é muito bom, tá certo. A proporção por isso que ele fica. Mas ele também tem jogador bom. A proporção que ele é chato, tem tranquilidade no trabalho. Ou não tem? Tem. É um elenco muito bom. Mas ele potencializa muito. Ele potencializa muito. Potencializa.
um tempo atrás estava jogando mais ou menos, né? A gente Não, tava o futebol não é vistoso. Mas o mais ou menos mas é de uma continua eficiência. competindo. Ele não perde 3 partidas seguidas. Cara, e a chatice faz parte do trabalho também. A chatice é só ruim pra gente que uma grande assiste, dificuldade no trabalho dele. Então, Ele sempre teve Mas é porque ele uma mantém tranquilidade, um bom a elenco. chama acesa, Fabio. Ele mantém aquela chama acesa todo dia. Ele é Na bom. minha opinião- Todo jogo ele toma amarelo. Mais que eu, viu? Muito mais, por sinal. Na minha opinião, Aí você tá... na minha opinião, manter o Abel como manteve, e isso é muito mérito da Leila, mantém a cultura também acesa ali dentro do clube, não é porque... Espírito vencedor. Exato. Talvez o Palmeiras de alguns anos atrás, de 15, trocou de treinador, mas foi campeão, 16 trocou de treinador. Tal. Quando chegou o Abel, manteve mais tempo. Talvez tinha perdido um pouco essa cultura. Mantendo o Abel, ele conseguiu colocar uma cultura dentro do Palmeiras. Então, todos pensam iguais. Não tem aquele que pensa diferente ou que pensa bate cabeça com o outro. Se tiver, ele tira, né, também. Porque o que a gente vê dentro de campo e esse crescimento do Palmeiras, eu assisti o jogo ontem, o Palmeiras sabe sofrer durante o jogo, só que todos têm o mesmo pensamento. E isso dá a entender que lá dentro também a cultura está tão fincada lá que não tem como alguém pensar diferente, a não ser vencer, sabe? Vontade de ganhar. Ontem, esse segundo gol que foi contra, que acabou dando a vitória ao Palmeiras, foi muito contestado pelo Rogério Ceni e por todo mundo ali do Bahia, pela galera do Bahia em geral, especialmente do Ceni, e tem essa troca de farpas também, que já tá virando tradicional, né? Desde os tempos de São Paulo e Palmeiras, né, Binho? O Binho adora. Entre Ceni e Abel, isso pro show, pro espetáculo é sensacional, né? Ontem não foi diferente na entrevista coletiva, mas a parte mais forte da coletiva foi justamente da reclamação do Rogério em relação ao VAR. Ele nem reclamou tão diretamente sobre o árbitro do jogo, mas sim ao VAR, que não solicitou, ou solicitou. O árbitro foi no monitor? Não. Nem foi no monitor, né? No gol da vitória do Palmeiras. Mas a gente vai no monitor aqui, a gente vai ter essa chance. Ricardo Santi, chama no VAR. Gustavo Gomes fez falta no David Duarte que marcou o gol do Palmeiras e teria sido empurrado pelo Gomes no lance que originou o gol da vitória verde. Para você, Capita, falta ou não? Essa comigo, Plê. Plê, aí assim, a gente já conversou um pouquinho sobre, a gente já olhou esse lance, claro, né, outras vezes. Pra mim, Plê, quando você tem o defensor, se o defensor tivesse com o pé no chão, eu acho que teria um impacto menor na minha decisão. Quando você está saltando no ar e você tem um braço nas suas costas se deslocando, o impacto é muito maior. Ele nem precisa não precisa ser algo tão forte, sabe? Eu acho que só essa movimentação do braço que te desloca no ar, eu acho que dá para você entender que tem uma falta ali e que atrapalhou ali a movimentação. Pra você, falta? Pra mim foi falta. Pro Xará Santos. O Capita me convenceu, Pli. Eu tinha procurado essa falta, achei um toque normal, mas faz sentido. Eu já reclamei bastante desses lances, assim. Realmente, quando você tá no alto e você é tocado, é muito mais complicado, né? E ele tem uma impulsão muito boa, de repente ele poderia ter conseguido tirar essa bola, como conseguiu fazer o gol, né? Então o Capita me convenceu de falta, assim. Não achei, não. Você achou, Fabuloso? Falta? Já sofri muitas, isso aí, não deram falta, eu ficava puto. Mas eu entendi o Capita onde ele quer chegar. Ele quer chegar no pênalti do Arrascaeta. Já tô sabendo. Entendi. Já peguei. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Falta pra você, falta? Pra mim foi falta e também vai uma crítica pro outro marcador. Porque um jogo contra o Palmeiras, você não pode cruzar e você esconder da bola. É o outro que estava marcando, porque eram dois marcando o Gomes. Mas se focar só no... E o Ramos Bingo que fez o gol contra o Luizão? Podia ter feito coisa melhor ali? Não, acho que é muito rápido. É no susto ali, né? É muito rápido, é no susto. Eu fico... Infelicidade pura. Quando jogava, eu ficava puto. Ali no primeiro pau é sangue nos olhos. Infelicidade... Não? Tem um tempo ali, tem um tempo de movimentação, sabe? De você ajeitar o corpo para você fazer um corte da bola, por exemplo.
Não é aquela jogada Parece que ele quis sair da bola, né? Não é aquela jogada tão rápida que bate em você e você não dá nem tempo de se mexer. Eu acho que ali tem uma movimentação de você ajeitar o corpo, sabe, a leitura de que a bola vai passar para você cortar. Eu acho que não é, assim, uma bola tão rápida para que você não tivesse qualquer tipo de movimento, para que você não conseguisse fazer ter uma outra ação ali. Eu acho que daria para você corrigir o movimento e afastar a bola. O Palmeiras joga na quarta-feira na Colômbia, já foi direto de Salvador para Cartagena. O jogo não vai ser em Barranquilla, o Júnior Barranquilla está reformando o seu estádio. O jogo vai acontecer em Cartagena, não exatamente na casa do Júnior, mas um facilitador aí. Tô falando, os caras são bons pra caramba e ainda tem um pouquinho, uma dose de sorte. O Flamengo, o Fábio Capita Luciano. Estive lá. A perspectiva de quem tá no estádio é diferente. Sim. Ontem, Flamengo e Santos. Primeiro tempo, não vou nem... Então tá aí, família Alviverde, esse foi o corte que a gente separou, né? Um corte muito bacana, muito legal, tudo aí envolvendo o Verdão. O momento do Palmeiras aí é espetacular. Palmeiras joga muito bem, jogadores aí que chegaram, vestiram a camisa, não sentiram a pressão, vem desempenhando excelente futebol. Caso do Marlon Freitas e também do John Arias, cara, John Arias cada vez mais adaptado. É um jogador aí muito acima da média, sem dúvida nenhuma, das melhores contratações da janela. Se não for a melhor, né? Pra muita gente é a melhor, afinal... O Paquetá saiu muito caro aí, o Gerson também, mas acredito que desses três aí hoje, o John Arias é o que tá jogando melhor. O Gerson não se encontrou ainda no Cruzeiro, o Paquetá também com muitas dificuldades no Flamengo, e já o John Arias não, esse aí caiu como uma luva. O Abel, uma teimosia, ainda demorou ali para poder encaixar ele no time, mas jogador dessa qualidade, quando entra aí, não tem como ficar de fora, né? Cada vez aí se torna imprescindível a presença dele em campo pro Palmeiras, né? O Palmeiras que aí dispara na liderança, faz um jogo muito bom contra um Bahia fortíssimo, jogando na Fonte Nova, né? O Bahia é muito difícil de tirar ponto deles lá, é um time bem ajustado, bem treinado ali pelo Rogério Ceni, mas o Palmeiras também é uma outra máquina, né? Treinada pelo Abel Ferreira, que a gente critica muitas vezes aí pelos posicionamentos. Agora mesmo, né? Muita gente criticando porque ele pediu um tempo de treino, de descanso. Então, assim, é um discurso que realmente não tem o que ser feito, né, cara? Não tem o que ser feito porque não é só o Palmeiras, todos os times jogam, o calendário ali esmaga e envolve a parte financeira. Quanto mais o time joga, mais ganha, e quanto esses times, como é o caso do Palmeiras, vencem muitos campeonatos, eles acabam disputando mais campeonatos ainda, né? É o caso de estar sempre numa Libertadores, estar sempre numa Copa do Brasil. Então, assim, não tem o que fazer, cara. É jogar e parar de reclamar. Isso aí tem razão, o Abel deveria parar de reclamar, mas é um técnico espetacular. Rapaziada, o corte foi esse aí. Espero que tenham curtido, tenham gostado. Já que foi até o final, deixa o like, se inscreva no canal e até um próximo vídeo. Valeu!